Shalom, eu sou a pastora Isa Pamplona da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 2 Samuel e o capítulo é 11. Sucedeu, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com eles os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias o Heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou. E ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza. E ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu, e mandou contar a Davi, e disse: estou com criança. E Davi enviou a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do Senhor, e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não viestes da tua jornada? Por que então não descestes à tua casa? E Urias disse a Davi: a arca de Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu então na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. E Davi disse a Urias: espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou. E ao anoitecer, ele saiu com os seus servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou-a por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente, e retirai-vos dele para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu quando Joabe observava a cidade que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homem valente. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e Urias o Heteu também morreu. Então Joabe mandou dizer todas as coisas a respeito da guerra, e encarregou um mensageiro dizendo: quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e assim, se for que a sua ira se suscite, e ele te diga: por que vos aproximastes tanto da cidade quanto lutáveis? Não sabeis vós que eles a tirariam da muralha? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete, não lançou uma mulher um pedaço de uma mó da muralha sobre ele, de modo que ele morreu em Tebes? Por que chegastes vós perto do muro? Então dirás: teu servo Urias o Heteu está morto também. Assim o mensageiro se foi e chegou e apresentou a Davi tudo que Joabe lhe havia enviado. E o mensageiro disse a Davi: certamente os homens prevaleceram contra nós e saíram até nós no campo, e estivemos sobre eles até a entrada do portão. E os artilheiros atiraram da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei estão mortos, e o teu servo Urias o Heteu está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não deixes esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto a outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade, e derruba-a, e encoraja tu a ele. E quando a esposa de Urias ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo marido. E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou ao Senhor.